Boa noite, meninas. Hoje nós vamos retomar a meditação no livro de Isaías. Estamos hoje no capítulo 28. Vamos agora convidar o Espírito Santo para fazer parte dessa ministração. Senhor, nosso Deus, amado Pai, mais uma vez nos reunimos diante da Tua presença, buscando, meu Pai, compreender dos Teus textos sagrados, da Tua palavra, de tudo aquilo que o Senhor quer que a gente aprenda, quer que a gente entenda, quer que a gente coloque em prática. A gente quer ver através do seu texto tua exortação, tua disciplina, a sua correção, a sua instrução, para que a gente não se perca dos teus retos caminhos. Que o teu Espírito esteja aqui entre nós, meu Pai, abrindo a nossa mente e colocando dentro da gente o entendimento necessário. Talvez a gente não consiga explorar o máximo que esse texto tem para dar, mas que o Senhor, meu Pai, faça com que a gente aproveite o máximo que podemos aprender. Que o Senhor coloque as tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas agora. Repreenda todo o mal. Nada venha roubar a semente que o Senhor vai plantar hoje no nosso coração, na nossa mente. Que o diabo seja repreendido. Toda distração seja repreendida em nome de Jesus. E que o Senhor, meu Pai, venha nos conduzir dentro da tua vontade, dentro da tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Então é isso aí, meninas. Deixa eu só fechar aqui. Pronto. Vamos lá. Estava conversando aqui antes da gente começar a gravar e falando o quão complexo é o livro de Isaías, né? Principalmente para a gente que perdeu o hábito de ler textos mais complexos, mais rebuscados. Com a vida digital, tudo fica muito simples, muito intuitivo e tudo exige muita pressa. E aí a gente acaba deixando de lado o esforço de entender textos mais complexos, de entender a palavra de Deus. Então, Isaías realmente não é um livro tão simples da gente compreender, principalmente porque ele é uma poesia e a poesia tem muita liberdade para usar metáforas, alegorias, parábolas, e não é uma linguagem completamente direta, considerando ainda que foi um texto escrito para uma determinada população, que não éramos nós, eram os judeus, e ainda, além disso, para uma época muito diferente, 2.500 anos atrás. Então, realmente, é muito denso e a gente precisa mesmo se dedicar, se empenhar, fazer um esforço mental para a gente entender a palavra de Deus. E não tenham nenhuma dúvida de que vai valer a pena todo esforço que a gente fizer. Vai valer a pena todo esforço que a gente fizer. O esforço mental é muito maior do que o esforço físico. Tá todo mundo cansado aqui, a semana está acabando agora, e de repente, se for necessário você levantar um carro para salvar alguém, você vai lá e vai dar um jeito de tirar forças de onde não tem, mas você vai fazer isso. Agora, para fazer o esforço mental e entender um texto complexo, às vezes você vai desprezar aquele momento, vai ficar passando o dedo lá no Instagram, ou então vai dormir simplesmente. Entende? Então, vale a pena a gente fazer esse sacrifício. E vamos lá, sem mais delongas. Isaías, capítulo 28, no verso 1, a gente vai ter assim: Ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim, e da flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos do vinho. Muita coisa aqui,
para falar a respeito de um determinado povo, de um determinado lugar em particular. Quando a gente ouve falar Efraim, eu acho que já fica fácil, a gente já consegue interpretar que ele está falando de Israel. Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Sempre que falar Efraim, Reino do Norte e Israel, está falando das 10 tribos que se separaram de Judá e Benjamim, ok? Então, quando ele está falando de Efraim, é porque naquela época era a maior tribo dentro de Israel, aqui tinha maior influência e, portanto, ele se refere a Efraim. Mas não que ele só estivesse falando com a tribo de Efraim. Ele está se referindo a todo Israel, as 10 tribos que se separaram de Judá e de Benjamim. E aí ele fala aqui, ai da soberba coroa dos bêbados. Pessoal, se a gente não buscar outras fontes para compreender esse texto, a gente acaba se perdendo mesmo e não consegue entender do que ele está falando, né? Nesse momento, pelo menos eu não encontrei, dentro do texto bíblico de Gênesis e Apocalipse, uma outra referência sobre a coroa de Efraim. A gente pensa em coroa, a gente pensa, em primeiro lugar, no reinado, né? A gente pensa no galardão lá nos céus, mas o que ele quer dizer aqui é algo bem diferente. Ele está querendo se referir realmente a uma determinada cidade, que era a cidade capital de Israel, fundada pelo rei Onri, pai de Acabe, que era Samaria. Onde Samaria se instalava, né? Onde ele foi escolher para Samaria ser construída? No alto de uma colina, no alto de um monte. E é interessante que esse monte era rodeado de outros montes. E por isso se falava coroa, por causa do desenho, da geometria que aquele espaço tinha. Então, quando eles vêm aqui e fala a coroa, a soberba coroa dos bêbados de Efraim, ele está se referindo a Samaria. A coroa de Efraim, a coroa de soberba, e a gente lembra de soberba, a gente pensa no orgulho, na vaidade, porque sim, Samaria era uma cidade grandiosa, gloriosa, foi feita para os reis, foi feita para que os reis habitassem, morassem, era a capital de uma nação, então foi feita com muito apuro, muito requinte. E aí ele fala da coroa embevecida, né? Orgulhosa, vaidosa, porque de fato era uma cidade muito desenvolvida. E aí ele completa: ai da soberba dos bêbados de Efraim. E aí a gente começa a pensar, por que ele está falando dos bêbados? Não tem uma outra alternativa a não ser pensar que, de fato, ele está falando de pessoas que viviam embriagadas. E a gente pensa nos nossos tempos atuais. Por que uma pessoa se entregaria ao álcool? Por que uma pessoa se entregaria ao vinho? Se entregaria à bebida, né? Então, se a gente for pensar direitinho, estamos falando dos habitantes da capital. Então, estamos falando do rei e de seus nobres, das pessoas mais importantes daquela nação que estavam entregues a um vício. Por que elas estariam entregues a um vício? Por causa da verdadeira soberba que existia dentro delas, de acreditar que eu não preciso me preocupar com amanhã, eu posso me acabar na bebida e usufruir dos prazeres da carne, porque eu estou muito bem guardado, estou muito bem protegido? Ou, de fato, o que havia era um sentimento de desesperança? Não tem mais jeito para mim, para minha nação, para o meu estado, então vou me afogar na bebida.
eu ainda não consegui interpretar por que eles estavam entregues ao vício. Mas uma coisa é certa, Deus está repreendendo-os por eles estarem sendo entregues ao vício da bebedeira. Por quê? Tem um motivo, e o texto vai acabar explicando para a gente o porquê. Então, ai, um gemido de dor, da soberba coroa dos bêbados de Efraim, e da flor caduca da sua gloriosa formosura. Então, na mesma hora que ele fala que ela era uma coroa de soberba, ele agora retrata como uma flor murcha, uma flor caduca, algo que perdeu a sua glória e agora aparenta uma aparência de morte, de destruição, né? Então, e da flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos do vinho. Então, a parte alta seria justamente esses topos das montanhas, dos montes, uma região realmente privilegiada, né? Você imagina, sempre que você estiver no alto, você vai ter uma visão mais privilegiada, né? Quando você está em um prédio à beira-mar, o que vale mais, o primeiro andar ou o 20º? O 20º, porque você tem uma visão muito mais bonita, uma visão privilegiada, né? Por que se faziam os faróis? Para que as pessoas ficassem lá em cima, com a luzinha acesa, sinalizando os navios, por os navios, a rota dos navios, né? Por quê? Visão privilegiada. Por que não fazia farol em lugares baixos, fazia em lugares altos? Justamente por causa da visão privilegiada. Então, realmente é uma situação que, em princípio, passa para você uma certa imponência e, sim, segurança, porque você tem uma antevisão do que pode vir a acontecer com você, né? Você tem uma antevisão de, por exemplo, um exército inimigo está invadindo suas terras, né? Então, é um lugar muito propício para para a nobreza se refugiar, né? Morar, se esconder, enfim. Espera aí, rapidinho. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Compartilhar aqui rapidinho com vocês, essa imagem. E aí a gente vai ter essa imagem aí. Isso, hoje, claro, né? É o que é a Samaria hoje, tá certo? A terra de Samaria hoje. Então, você vai ver aqui, ó, vários montes, tá vendo? Em redor do monte principal. Essa estrada aqui, ó, tá levando a estrada real, né? Tá levando para casa para o palácio dos reis. Então, você vai ver que tá no alto de uma colina, dá para a gente perceber, porque aqui as árvores elas estão num plano, e você vai ver que cá embaixo está um plano inferior, né? Percebe-se que tem um vale, e vale, inclusive, fertilíssimo, uma região muito fértil. Fértil para quê? Inclusive para a cultura da uva, né? A cultura das vinhas. Então, por isso a ideia de coroa, tá certo? Porque ela é rodeada de morros, de montes, ela está sobre um monte, aqui está um vale realmente fértil, tá? E ele vai dizer que é o vale dos vencidos do vinho. Em outra versão, eu vou ter aqui que fala assim, rapidinho, os dominados pelo vinho. Então, quando ele fala dos vencidos do vinho, dominados do vinho, são pessoas que foram vencidas de fato pelo vício. Hoje a gente vê a mesma coisa nas nossas sociedades. A gente vê as pessoas com vícios. Pedir aqui para deixar aqui o áudio rapidinho, né? A gente vê hoje as pessoas também envolvidas com vício. E tem vício de tudo que é jeito, pessoal, né? Tem o vício da bebida, tem os vícios das drogas, vício do fumo. Hoje temos o vício da internet, vício das redes sociais, o vício da curtida, né?
E tudo isso são coisas que tiram a razão do ser humano. Não é à toa, não é à toa que o vício é mal visto por Deus, porque ele tira a capacidade mais interessante que Deus deu ao ser humano, a capacidade de cognição, de raciocínio, de discernimento. O cérebro está funcionando plenamente. Nenhuma droga, ela tem o nome de droga justamente porque ela perturba o cérebro, né? Perturba o organismo do ser humano. Então, nenhuma droga ela passa desapercebida pelo cérebro e ela afeta sua capacidade de raciocínio. Então, a gente vai ver aqui depois Deus condenando esse tipo de conduta e dizendo exatamente isso. E até os dias de hoje ainda é assim. E se todos nós sabemos que o vício é algo ruim, por que a gente se entrega aos vícios? A gente não, né? Eles lá. Mas por que a gente percebe pessoas se entregando aos vícios até os dias de hoje? Somente uma influência maligna? Temos o espírito do vício, a gente sabe que existe o espírito do vício. Mas eu penso que, além disso, uma própria inclinação da pessoa. Não que ela esteja inclinada a um vício, mas inclinada a uma desesperança ou a um excesso de autoconfiança, que se permite, onde ela se permite usar entorpecentes, drogas, que tiram a sua capacidade de raciocínio e ela se sente segura com aquilo, ou tanto faz, eu quero mesmo perder minha vida com isso, entendeu? Boa, Isis, uma tentativa de ocupar o vazio da alma. Paloma aqui, necessidade de preencher o vazio, que na verdade é do Espírito Santo. Exatamente. Certo? Então, não é só algo demoníaco, espiritual, ah, no sentido de uma ação maligna, mas é algo realmente de uma ausência de propósito, uma falta de mente firme, definida, uma falta de entendimento de quem você realmente é, de quem a pessoa realmente é. Somos filhos de Deus, né? Pelo menos temos de nos colocar na posição de filhos de Deus. Então, pronto. De cara, o texto já começa falando, apontando de quem vai ser dito, de quem vai ser tratado aqui no texto. Efraim, Israel, ok? Dúvidas a esse respeito? Sempre fala Efraim, pessoal, bota na sua cabeça, ele está falando de Israel como um todo. E aí ele está falando, são pessoas que estão perdendo a sua capacidade de decisão, sua capacidade de raciocínio. Verso 2. Eis que o Senhor tem um certo homem valente e poderoso. Este, como uma queda de saraiva, como uma tormenta de destruição e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam, com poder as derribará por terra. Vai derribar quem por terra? A coroa dos bêbados. Vai derrubar Samaria. A capital vai ser invadida. Derrubou a capital? Vai derrubar todo o resto do país, todo o resto da nação. Se os reis, se os líderes são dominados, são levados cativos, são assassinados, toda a nação fica agora dispersa, concorda? Então, o texto está falando que Deus vai suscitar um valente, como é que está aqui? Um homem valente e poderoso. Sempre que a gente vê a Bíblia falando de poderoso, não é algo muito bom quando se refere aos homens, né? E aí eu quero colocar aqui para vocês um compartilhamento também, rapidinho, só para a gente ter uma noção do que o texto está falando. A gente tem visto imagens desse tipo, agora à torta e direita, né? Passatempo que a gente vê agora
são imagens desse tipo. Deixa eu ver aqui se é isso aqui mesmo. Pronto. Compartilhando aí para todo mundo. Eu acredito que o áudio não vai sair, mas eu imagino que vai dar para vocês verem as imagens. Então, observa, pessoal, o tipo de imagem. Olha o que Deus está falando, que o que vai vir é como uma destruição, como uma tempestade impetuosa. É isso aí, ó. É uma destruição. Aqui a gente está vendo uma destruição, de fato, que aconteceu por causa de águas, de chuvas fortes, né? Tempestades. E olha só como fica uma cidade, isso é questão de horas, tá? Isso não é questão de dias, não. Isso é questão de horas. Mostra a violência do poder da natureza. Vou parar por aqui. Então, só para a gente ter uma noção do que o texto quer falar. O texto está querendo mostrar a intensidade, a violência, né? Que é esse homem valente que Deus vai levantar contra Israel. Por quê? Porque Israel está desprezando aquilo que Deus deu para ele. Israel está desprezando. Então, pronto, tudo bem. Então, eu vou mandar contra vocês uma queda de Saraiva, uma tormenta de destruição, e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam. Com poder as derribará por terra. Então, a gente viu aí a imagem. Essa imagem aí, se eu não me engano, é da Líbia. Aconteceu agora, né? Poucos dias atrás. Destruiu tudo. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul coisas parecidas. Saiu destruindo tudo lá, a cidade. Barragens não puderam ser contidas, tiveram que ser abertas as comportas. E saiu derrubando tudo. Quem é que vai segurar? Quem é que vai conter o poder das águas? Quem é que contém? Nada, velho. Nada. Então, quem vai conter o poder desse exército que vai ser levantado contra Israel? Ninguém. E o que esse exército vai fazer com Israel? Destroçar, destruir. O que a gente viu aí nessas imagens. Então, a cidade de Samaria, que estava lá feita, fortificada, num alto monte, tudo aquilo ia cair por chão, ia cair por terra. Olha o que ele fala, verso 3. A soberba coroa dos bêbados de Efraim, a gente já entendeu que estamos falando de Samaria, será pisada aos pés. Por que vai ser pisada aos pés? Porque vai estar tudo abaixo. Né? O que estava lá protegido no alto, em lugar nobre, não, agora tudo aquilo vai ser destruído, ao ponto de quem passar por lá pisotear. A flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale, será como figo prematuro, que amadurece antes do verão, o qual, empondo nele os olhos, mal o apanha, já o devora. O que significa isso aqui? Fruto prematuro, que amadurece antes do verão, na sua versão está um pouquinho diferente, pode estar escrito fruto temporão, mas é aquela fruta que dá fora de época. Então, por exemplo, verão é tempo de manga aqui na Bahia, né? Mais ou menos ali dezembro, janeiro, pau quebra, é manga para tudo que é lado. Mas passou-se essa época, você já não vê tanta manga, parece um ou outro. Quando aparece, o que que acontece? A gente bate logo o olho e fica esperando aquele negócio amadurecer. Se vacilar, a gente pega ela ainda de vez, para não perder a oportunidade de ficar com aquele fruto. A gente ainda pega ela de vez e devora. Então, o que ele está falando é que essas pessoas não vão nem esperar. Elas, com muita pressa, elas vão lá tomar a cidade, tomar Israel. Né? Então, a figura, olha só como Isaías realmente é um pouco complexo. Pouco não, é muito complexo. Né? Como ele é muito complexo. É isso aí, Isis. Às vezes a gente nem espera o fruto amadurecer, né? Pega verde mesmo, taca sal e come, né? Eu não gosto de manga com sal, não, mas já ouvi falar que tem gente que gosta. Então, mas a fruta temporã tem esse valor. As pessoas querem. Por quê? Porque está fora de época, está escasso. Então, tudo aquilo que é escasso é mais valorizado, né? Então, o que ele está querendo dizer é isso. Olha, esse povo poderoso, esse povo violento, esse povo agressivo, eles vão vir de tal forma que eles não vão perder a oportunidade. Assim que chegarem, já vão devorando, já vão destruindo tudo. Não vai ter, como Samaria, como Israel, ter um poder de reação.
O que o texto está querendo enfatizar é isso. Como é que eles vão se proteger? Como é que eles vão se defender desse povo que a gente sabe que é o assírio, né? O exército assírio que vai vir contra Israel e que vai acabar derrubando, tomando a cidade de Samaria e levando o povo cativo, né? Então, ele vai aqui no verso 5 dizer assim: naquele dia, o Senhor dos exércitos será a glória e o formoso diadema ou coroa para os restantes de seu povo. E aqui, pessoal, a gente se para assim. Quando fala naquele dia, a gente já, nossa mente parece que automaticamente se remete a dia do arrebatamento, dia do juízo final, o dia da volta de Jesus. Mas o texto, ele está se referindo a quê? Ele está se referindo a um momento de juízo de Israel. E de que remanescente é esse que ele está falando? Tem coisas, pessoal, que dá para a gente espiritualizar de boa, tá? Então, eu coloquei lá a enquete lá no grupo e todo mundo foi em cima. Não, isso aqui são os remanescentes de Israel. Não, isso aqui são aqueles que vão permanecer até o fim, a igreja, né? As pessoas que vão se converter quando Jesus voltar, até Jesus voltar. Mas não, ele está falando de um povo que vai ser preservado da ação da Síria. Quem é esse remanescente que faz parte do povo de Deus? Então a gente pensa 2 segundinhos, porque a gente não está alcoolizado e nosso cérebro está funcionando muito bem, e automaticamente a gente vai dizer Judá. Qual é o remanescente do seu povo, de Israel todo, Israel considerando agora as 12 tribos, qual é o seu remanescente que ele ainda preserva para realmente eles o adorarem? Judá. Israel se perdeu. Por que Israel está sofrendo esse juízo todo? Porque se envolveu com idolatria, se afastou de Deus. Quem ainda está buscando a Deus? Judá. E o texto vai falar sobre isso. O texto vai avançar, olha lá. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será coroa de glória e formoso diadema para o restante do seu povo. Ele vai proteger. Né? Quando a gente imagina o que é uma coroa de glória, é uma autoridade, é um privilégio, é uma condição onde eles vão estar sendo guardados por Deus. Será o espírito de justiça para o que se assenta a julgar e fortaleza para os que fazem recuar de assalto o assalto contra as portas. Então, se a gente pensar aqui, vamos espiritualizar e vamos falar do milênio. Como assim a gente vai falar do milênio? Do espírito de justiça, a gente até imagina o Senhor Jesus. Mas aqueles que serão força para recuar, para expulsar aqueles que estão tentando invadir a sua terra, como assim, gente? O milênio vai ser um tempo de paz. Então, o texto não permite a gente espiritualizar até aí. Então, aqui não dá para ser arrebatamento, aqui não dá para ser milênio, e aqui não dá para ser juízo final. Aqui é realmente aquele tempo que Isaías está vivendo. Ele está falando de um tempo futuro breve. Para Isaías é breve, né? Para a gente já passou há muito tempo. Para Israel, brevíssimo, né? Ia acontecer em poucos anos. E para Judá, também, porque eles estão vivendo no mesmo momento. Então ele fala: naquele dia o Senhor dos Exércitos será coroa de glória, formoso diadema para o restante do seu povo. Quem é que é o restante do povo? Judá. Será o espírito de justiça que se assenta a julgar. Existia ainda bons reis dentro de Judá, lembra? Não foram todos, mas existiram alguns. Inclusive, o tempo aqui que a gente vai ver é o tempo de Ezequias, que foi um bom rei. Foi o melhor? Não. Foi um bom? Foi. E fortaleza para os que fazem recuar o assalto contra as portas. Então, vão existir ali pessoas, um exército, que estará dentro de Judá, protegendo as portas,
Vamos lembrar, pessoal, que essas cidades, elas eram de fato fortificadas. Quando a gente fala de cidade fortificada, estamos falando de cidades que são completamente muradas e têm suas torres e seu exército lá, os flecheiros, né, os portões de ferro, não é qualquer um que entra, tem hora de abrir o portão, tem hora de fechar o portão. Quando a gente falar de cidade fortificada, tenham isso na mente. São cidades completamente cercadas, tá certo? Todas as cidades eram fortificadas? Não, não havia recurso para tanto, mas tudo que era mais, como a gente mais importante, como capital, cidades de potencial econômico. Então, essas cidades elas eram preservadas, elas eram fortificadas. Então, aqui a gente está falando que Deus, o Senhor, ele será espírito de fortaleza para aqueles que continuarem corajosamente e bravamente resistindo a esse exército inimigo. Tá dando para entender? Ou tá ficando confuso? Compreendendo aí? Ok? Então vamos lá. Mais à frente, a gente vai ver ah, Deus sendo mais específico, Isaías sendo mais específico a respeito de quem estamos falando. Deixa eu só ver aqui o comentário de Paloma. Hum. É, eu vou ler aqui. Interessante lembrar que todos os casamentos realizados com mulheres fenícias, sírias, para que houvesse a proteção, alianças, né? Alianças que eram feitas através de casamentos, alianças de Israel com outras nações, mesmo contra a vontade de Deus, não ajudaram em nada nessa invasão. Não, não ajudaram. Realmente fica ainda mais claro que obedecer é melhor que sacrificar. Se livraram por um tempo com a força do braço, mas o juízo divino veio. Exatamente. Tá? Então, o que a gente vai perceber aqui? Verso 7, olha só. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho. Opa! Então, Deus falou o seguinte, né? Vamos perceber que aqui não dá para a gente espiritualizar o texto. O texto é simplesmente o texto. Então, Deus disse o seguinte, ele começa dizendo que Efraim vai sofrer um juízo, inclusive porque ele está envolvido com sua bebedeira, e o apontar a bebedeira é a perda de discernimento, tá? Nisso que ele está perdendo o discernimento, se envolvendo cada vez mais com idolatria, se afastando de Deus, eles vão sofrer uma ação violenta da Síria. Mas Deus, o Senhor dos Exércitos, vai preservar seu remanescente em Judá. E aí ele depois fala, mas, verso 7, mas, começa assim a sua Bíblia aí? Verso 7, mas, deixa eu ver aqui, pode ser também porém, né? Seja lá como for, ou mais, ou porém, também estes cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Opa! Se a gente espiritualiza e estamos falando de um tempo que é de arrebatamento, como assim esse povo que está sendo salvo também cabaleia? Se a gente está vivendo o milênio, como assim esse povo que está vivendo o milênio está entregue aos vícios? E se a gente fala de juízo final, aí piorou, né? Não faz nenhum sentido. Então, o texto está falando daquele tempo que, 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 que a Síria estava invadindo Israel e tentou também invadir a Síria, ou ajudar. E aqui a gente vai ver. Estes também cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. Por que ele não falou do sacerdote e do profeta em Israel, em Efraim? Por que ele está falando do sacerdote e do profeta aqui agora? Apontando para ajudar, pessoal. Porque os sacerdotes e os profetas que realmente queriam adorar a Deus voltaram para Jerusalém. Lembra que a tribo de Levi, ela ficava dispersa em todo Israel. Quando Israel se dividiu, aqueles levitas que queriam compromisso com Deus vieram para Jerusalém. E aqui o que ele está dizendo é que esses sacerdotes estão também corrompidos, estão contaminados, estão podres. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho. Não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo. Então,
esses profetas, esses sacerdotes que tinham a responsabilidade de conduzir espiritualmente aquela nação de Judá, estavam entregues à bebedeira. Tropeçavam no juízo, erravam na visão. Se Deus tentava falar com eles, eles distorciam tudo. Se eles pegavam a palavra para pregar, eles distorciam tudo. Eles não tinham mais essa capacidade de discernimento. Se tem uma coisa que a gente tem que guardar, é essa capacidade. O espírito de discernimento. Isso a gente não pode perder. É o que nos diferencia dos animais irracionais, nossa capacidade de raciocínio. E isso que nos aproxima de Deus, nossa capacidade de raciocínio. E isso que nos faz ter a imagem e semelhança de Deus. Não é esse corpo físico, é a capacidade de raciocinar, de fazer escolhas de uma forma, de uma forma muito próxima com, com como Deus age, de uma forma inteligente. Uma forma inteligente. Então ele chega e fala: olha, eu vou preservar, verso 5, 6, eu vou preservar Judá. Eu vou preservar aqueles valentes que estão lá resistindo, mas ó, vai chegar um momento que não vai dar. Porque até mesmo seu corpo espiritual vai estar envolvido com vícios. Né? Ele está sendo bem radical aqui com o vício da bebedeira. Né? Não, eu ia falar uma coisa aqui, mas deixa para lá, deixa para depois. Vamos lá. Porque todas as mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem imundícia. Se alguém aqui um dia bebeu, se embriagou, e acabou ficando naquela condição de depois vomitar, sabe o quanto isso é desagradável? Sua cabeça fica girando, tudo que você quer que seu corpo pare, mas a mente parece que não para, fica lá o negócio girando, aquela tontura, aquela coisa ruim, você acaba vomitando, botando para fora o quê? O que não presta, né? O corpo é uma reação natural do corpo, colocar para fora aquilo que está intoxicando ele. Deus é tão sábio que fez o nosso corpo com essa capacidade de autodefesa, inclusive. É, e, e, e é uma coisa extremamente desagradável, fétida, gosmenta, dá vontade de você vomitar mais. É extremamente nojento. Olha o que ele fala, que o que sai de dentro dessas pessoas é extremamente desagradável, é nojento. Não estamos falando só do vômito, estamos falando daquilo que sai de dentro deles também. Então, se a gente poderia contar com esses homens para ensinar os caminhos de Deus para o povo, tá difícil. Como é que eles vão fazer? Se eles não estão mais tão perto de Deus. Estão vivendo para suas próprias vaidades, para suas próprias fraquezas, para a concupiscência da sua carne. O que é que eles vão ensinar? E é isso, inclusive, que o texto vai perguntar. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? O que que eles tinham para oferecer? Quem entenderia isso aí que ele está falando? Por que a comparação aqui de desmamados e afastados dos seios maternos? São pessoas que não entendem, né, pessoal? Bebê entende o quê? Bebê vive da necessidade. Quero comer, chora. Tô com dor, chora. Quero dormir, chora. Só vive pelos sentimentos, de acordo dentro das suas necessidades. Então, vai pregar o quê para eles? O conteúdo que eles têm não serviria para mais ninguém. Dá para entender? Então, o que eles têm para oferecer, boa aí, ó, imaturidade espiritual, tá? Paloma aqui falando. O que eles têm para oferecer não serve para ninguém. Não serve para edificar ninguém. O texto vai ainda falar mais sobre isso.
Verso 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. E aí a gente fica pensando, pô, do que ele está falando? Sem sombra de dúvida, estamos falando de leis, regras, leis, ok? Palavra de Deus? Ok. Mas a palavra de Deus, pessoal, quando ela é dada apenas como uma regra, ela de fato não é eficaz. Quando a palavra de Deus é apenas uma regra, ela não é eficaz. Quando a palavra de Deus vem com toda a sua sabedoria por trás, né? Vem com a sua justificativa, ela faz diferença, ela transforma vidas, né? Ah, quando a gente vê lá um dos mandamentos, primeiro mandamento do Decálogo, os 10 mandamentos. Não terás outro Deus diante de mim. Por quê? Aí ele vem e explica que eu sou um Deus ciumento. Eu quero a glória para mim. Não vou dividir minha glória com outro. E por aí vai. Faz algum sentido? Faz, depois que explica, né? Não adulterarás. Por quê? Ao longo nos 10 mandamentos certinho ali não fala, mas ao longo do texto de Levítico, né? Tudo isso é muito bem explicado. Por quê? Pô, porque vai ter destruição da família, vai ter problema depois no próximo, em outros casamentos, vai ter problema com os filhos. Ali a gente viu isso na vida de Davi, né? Não adulterarás. Davi é o exemplo perfeito. Ele adulterou, a família ficou uma desgraça. A família ficou uma desgraça, né? Quando a lei é dada como regra comum, parece muito ruim. Mas quando a lei é demonstrada como algo para a sua preservação, bom, então começa a fazer sentido, e isso me parece ser muito legal, né? Então, faz sentido eu obedecer essa lei. É mais ou menos isso aqui. Eu tenho certeza que vocês já viram esse esse quadrinho aí outras vezes. Tá dando para ver aí, pessoal? Não estou vendo vocês. Alguém fale alguma coisa? Tá dando para ver a tela? Um quadrinho? Sim, sim, pronto. Então, tá aqui o quadrinho, onde a gente vai ter aqui uma cerca. E a cerca está escrito mandamentos de Deus. Quando você vê mandamento, não é uma obrigatoriedade, é um mandamento, não é um pedido, é um mandamento. E aí o cabra fica aqui, eu odeio ficar restrito por essa grade. Aí chega o cabra e fala: não, isso não é uma grade. Na verdade, é uma varanda de proteção. Porque se você sai dos mandamentos de Deus, você se coloca numa situação de risco para a sua vida e sua própria salvação, né? Mas eles não sabiam mais explicar isso. Então, o que eles faziam, o que o texto aqui fala, ó, preceito sobre preceito, regra sobre regra, e simplesmente enchia, entulhava a cabeça do povo com peso, não com sentido, de modo que tornava a lei algo extremamente enfadonho. Ok? Tornava a lei enfadonha. Então, pensa um povo que precisa de direção, eles têm um Deus maravilhoso, eles têm um Deus que deu todo o beabá, o descritivo para eles terem uma vida maravilhosa, inclusive chegarem ao reino dos céus, e o que a gente vai perceber é que quem era para ministrar essas coisas, porque a maioria do povo não sabia ler, mas sabia ouvir, eram capazes de ouvir, então essas pessoas poderiam absorver o entendimento através da pregação da palavra de Deus, mas quem ia pregar? Bêbados. Então Deus começa a ficar chateado. E aí, a mão que ele pesou sobre Efraim, ele vai acabar pesando também sobre Judá. Vamos lá. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. E aí a gente já viu, né? Coloquei lá a enquete, por que as línguas estranhas? Ele vai falar na língua dos anjos? Não. O povo não está ouvindo
a profecia do homem de Deus. Profecia que veio de Deus. Não está ouvindo? Está fazendo pouco caso? Está tomando uma, brincando, curtindo, fazendo gozação, pilhéria? Ok. Então vocês vão ouvir do povo inimigo que vai lhes invadir tudo isso que está acontecendo aqui. Eu acho bem interessante. E Paulo usou isso aqui também, vale a pena a gente abrir. Abra em 1 Coríntios, capítulo 14. Mentira, capítulo 21. 1 Coríntios, capítulo 21. Todo mundo já abriu? A minha só tem até o 16. É a minha também, desculpe. Eu acho que é o 14 mesmo, verso 21. Peraí. É o capítulo 14 mesmo, o verso que é 21. Primeira Coríntios 14, 21, a gente vai ter aqui assim, ó. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. Então, o que significa isso aqui? Quem recebeu a profecia de Isaías e creu é uma pessoa crédula. As línguas estranhas são para eles? Não, eles creram, eles vão estar salvos. Mas aqueles que não creram, que ficaram fazendo chacota da profecia e do profeta, a esses daí vão ouvir as línguas estranhas. E eles vão ver isso como um sinal. Dando para entender? Então, Paulo vai dizer assim: portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creram, e sim para os que creram. Então, a profecia está sendo dada para todo mundo. Mas quem vai fazer uso da profecia? Quem creu. E quem não creu? Quem não creu vai ver o cumprimento da profecia da forma negativa. Tá dando para entender? Então, volta aí para Isaías, e aí a gente vai ver isso aí. Peraí, pessoal. Bateu o calor aqui, eu não sei onde está. Xuxinha. Deixa lá. Pelo que, verso 11, né? Pelo que por lábios gaguejantes e por outra língua, por língua estranha, falará o Senhor a este povo. Novamente, olha como Deus está à frente disso. De quem estamos falando aqui? Do povo assírio. O povo assírio destruiu Israel, mas eles também invadiram Judá. O que que aconteceu? Quando eles invadem Judá, vai destruir a Jerusalém? Não. Deus vai ter misericórdia, mas eles vão sofrer algum castigo. Não tem nada a ver com dom de línguas, viu, Isis? Tem nada a ver. Então, vamos voltar para o texto, deixa o dom de línguas para quando a gente for falar sobre isso no futuro. Não é o que nós estamos falando aqui, tá? Eu usei o texto de Paulo como uma referência. O dom de línguas é para a gente hoje. Para aquele povo, não era dom de línguas. Para aquele povo, o sinal eram as línguas estranhas de um povo que falava uma língua estranha, a língua assíria. Eu acho que os assírios falavam aramaico, eu não tenho muita certeza, tá? Enfim, era uma língua lá que, para eles, o aramaico tinha alguns tipos de aramaico, tá, pessoal? Não é versão que fala, eu esqueci agora como é que se diz, mas enfim, era uma língua estranha, tá? Vocês não ouviram a língua, a profecia do homem de Deus, então vocês vão ouvir o cumprimento da profecia. Vai vir um povo inimigo, vai te invadir e vai falar com vocês através de línguas estranhas.
né, que não são a, 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 a língua dos anjos. Tem nada a ver com isso aí. Nada a ver. Deixa eu ver, tinha um negócio aqui que eu queria mostrar para vocês. O que foi que eu coloquei? Está mais para frente. Mais para frente. Vamos lá. Abra em Levítico, capítulo 10. Todo mundo? Levítico, capítulo 10, no verso 9. Olha o que a gente vai ter aqui. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Esse era o mandamento para os levitas, para os sacerdotes, para os profetas, para todos aqueles que serviam a Deus. Não era para que eles fossem dados à bebida, não era para que eles se embriagassem. Então, esse daqui é um dos motivos porque Deus vai ficar muito revoltado com Judá. Haviam outros, porém, haviam, mas esse é um em particular. E por isso ele fala dessa forma. Verso 12, volta para Isaías 28, verso 12. Ao qual ele disse, né, a esse povo, ele disse a este povo: Este é o descanso, dai descanso ao cansado. Este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Aí vocês vão abrir Mateus 11. Mateus 11, no verso 28 e 29. A gente vai ter isso aqui, ó. O próprio Jesus falando. Deus falou através de Isaías para aquele povo que se eles obedecessem, eles entrariam no descanso do Senhor. Jesus está falando a mesma coisa aqui agora. Ó. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Por mais que, volta para Isaías, por mais que a gente veja os mandamentos de Deus como um peso, um fardo, Jesus fala que esse fardo é leve. Jesus fala que esse fardo é o que deve ser carregado. Ele fala para buscar dele. O que Deus esperava era que esse povo buscasse em Deus. Ele já tinha sido preservado, separado de Israel, mas eles não estão, de verdade, buscando a Deus. Eles estão começando a cair em em um declínio espiritual que a gente vai ver que vai culminar com a destruição também de Judá e Jerusalém, né? Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco ali, um pouco aqui, para que vão e caiam para trás e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Vocês não obedeceram? Então, essa própria lei é quem vai servir de juiz contra vocês. E vocês vão se quebrar, e vocês vão ser presos, e vocês vão ser punidos.
Dá para entender? Então, a lei era para ser algo leve, onde eles aprenderiam do Senhor, mas infelizmente não tem mais sacerdotes e profetas que ensinem, né? Vamos ver, pessoal, que ao longo desse período aí de reis, sobre Judá e Israel, a gente teve aí, não tenho muita certeza, mas eu acho que menos de 30 homens de Deus. Acho que foram menos de 30, acho que uns 20 homens de Deus, profetas, que Deus usou para aquela nação. Vamos imaginar a nação de milhões e milhões e milhões? Tanto Israel como Judá? 20, 30 homens só? E que viveram em épocas distintas, né? Não foram todos juntos. Algumas vezes, alguns estavam vivendo o mesmo tempo, mas a maioria das vezes, épocas distintas. Na época de Elias não tinha ninguém. Final de Elias que aparece Eliseu, né? Na época de Eliseu, eu acho que não tinha também mais ninguém. Aí depois que vai aparecer outros. Isaías é um desses. Já com Isaías já tem outros profetas também. Mas, enfim, não havia quem os ensinasse mais. Eles estavam caindo realmente numa frieza espiritual muito grande, né? E de modo que a lei virou só regra, não fazia sentido, mas vamos obedecer às regras, isso se torna um fardo, quando não faz sentido, se torna um peso, e eu vou quebrar as regras, inevitavelmente, porque ninguém faz algo com peso, com prazer. Então, essas regras vão ser quebradas, vão ser juízes sobre aquelas vidas. Perfeito aí, Paloma falando aí, religiosidade. Então, vou cair numa de religiosidade, ponto final. Me lembra aí agora uma situação opa, achei, de uma de uma membro da igreja que sabe que está num relacionamento equivocado, errado, sabe que está, compreende isso, e aí a decisão dela não foi obedecer à vontade de Deus para ela, foi deixar de tomar a Santa Ceia. Não vou tomar Santa Ceia porque eu não posso ser hipócrita com Deus, né? Não, não posso ser hipócrita com Deus. Mas foi a decisão mais acertada? Não, essa decisão afasta ela de Deus, não aproxima. A sinceridade dela não aproxima ela de Deus. A sinceridade dela não a justifica, né? Não a justifica. Enfim, mas quando são regras que a pessoa não entende o porquê daquelas regras, vira um peso. É um peso difícil de carregar. Quando houver uma oportunidade, bom, eu vou quebrar aquela regra. Bom, mas vem um juízo. E aquela própria regra vai ser contra você. Vamos lá. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Então, não está na Nova Jerusalém, não estamos no milênio, não estamos em Jerusalém, naquele período. O texto todo mostra, contextualiza o momento e o local, e o povo em questão, tá? Um povo que está ficando rebelde, um povo que era remanescente do Senhor, que eram separados, que era o restinho lá que o Senhor preservou para si, mas que agora está descaminhando, entrando na mesma frieza espiritual e idolatria que Israel havia entrado, e por isso, a essa altura, já está destruído. Pois bem, ouvi vocês que dominam esse povo, por que dizeis? Fizemos aliança com a morte, e com além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque o nosso refúgio. Temos a mentira, porque nosso refúgio, por nosso refúgio, temos a mentira e debaixo da falsidade nos temos escondido. Tá. O que significa isso aqui? Significa que eu confio nas mentiras que eu contei e nos acordos que eu fiz. Aonde eles querem chegar? Não tenho por que temer exércitos inimigos. Por quê? Porque eu fiz outras alianças. Eu fiz um acordo com a morte. Quando a morte passar por aqui, ela não vai matar a gente, não.
Quando o exército inimigo vier matar a gente, as nossas alianças, os outros povos, os outros exércitos virão em nossa defesa, de modo que a morte não nos causará dano. Dá para entender? E o que a confiança deles deixou de ser Deus. Agora era a sabedoria deles. A gente vai ver que Ezequias, ele vai fazer uma aliança com a Assíria. Ezequias vai fazer aliança com outras nações. E Ezequias foi um bom rei. Ele procurou fazer uma reforma espiritual, religiosa dentro de Judá. Como é que ele consegue depois descambar e acabar fazendo alianças com outros povos e acabar confiando nisso? Não é como? Não faz nenhum sentido. Mas ele acaba fazendo isso. Deixa eu pegar aqui. Ah, poxa, eu peguei essa referência. Aonde, Lília? Aqui. Deixar ela mais para frente. Então, pronto. A gente vai ter isso aí, enfim. Que Ezequias ele vai fazer outras alianças e ele vai se confiar nisso aí. Não só Ezequias, tá, pessoal? Dentro de Judá, os outros reis também fizeram outras alianças. Fizeram aliança com o Egito, com os Amonitas, fizeram aliança com os Moabitas, os Edomitas, fizeram aliança com os filisteus, com os fenícios, com os sírios. Então, toda aquela região ali, eles as nações mais potentes, elas faziam alianças entre si, né? Cada uma para se proteger das outras nações que se levantavam imperialistas. Sempre isso acontecia. E é isso que ele falou. Não, a morte e o além, a gente fez um acordo, eles não vão passar por aqui, não. Porque nós temos por nosso refúgio a mentira e debaixo da falsidade nós temos nos escondido. Essa sabedoria humana, né, esse jeitinho humano de querer resolver as coisas dentro das capacidades, né, do braço, a sabedoria humana, isso é uma extrema estupidez. A gente viu que ao longo de todas as eras, de todos os tempos, isso não funciona. Começa lá com Caim, né? Caim, ele não precisava ter matado o irmão, mas ele acreditou que essa seria a melhor forma de ele se sair bem na vida, né? Começa com Caim e até os dias de hoje. Deixa eu ver aqui o que Paloma botou. É aquela pessoa que sai da presença de Deus e passa a confiar em si mesmo. E o diabo, es- deixa que as coisas, esperto que é, deixa que as coisas pareçam que estão boas e depois dá a rasteira. É isso mesmo. Então, vai vir aquela sensação de segurança e ele vai se sentir confortável com aquilo. A morte não vai vir pegar. Fiz um acordo com ela. Tem dor de cabeça. Não. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei uma pedra em Sião, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge, ou aquele que crê não se apressará. O que significa isso? Eu estou determinando uma sentença sobre Jerusalém, porém, eu já firmei sobre Jerusalém uma pedra. Nós sabemos hoje que essa pedra, sem sombra de dúvida, Isis, fala sobre Jesus. Abre aí no capítulo. Capítulo não, vai logo no livro de Efésios, ou melhor, Atos, capítulo 4. A gente vai em Efésios também, mas vamos primeiro em Atos, capítulo 4.
Todo mundo? Atos 4, verso 11. Esse é o discurso de Pedro, e olha o que Pedro fala. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, ou pedra de esquina, ou pedra angular. É a pedra fundamental para que toda edificação seja levantada com solidez, com firmeza. Pedro está falando aqui do Senhor Jesus. Ele está fazendo um discurso e, nesse momento, ele está sinalizando que essa pedra é o Senhor Jesus. Vamos ver o que Paulo fala a respeito? Efésios capítulo 2. Efésios aí, depois de Gálatas. Todo mundo? Acorda aí, bora. Efésios 2, verso 20. E sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, Pedro falou claramente quem era a pedra, Paulo falou claramente quem era a pedra, existem mais textos sinalizando, apontando para Jesus, e aqui a gente vai ver, volta para Isaías, a gente vai ver Deus dizendo que, olha, eu só não vou acabar com tudo, porque eu já tenho um plano para Jerusalém. É a minha cidade santa. E sobre ela eu vou colocar um fundamento que vai edificar depois a tudo. A própria Israel de novo e as nações, e enfim. Volta então aí para Isaías, no verso 16, e ele vai falar, vamos repetir isso aqui, ó. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Por mais que venha um juízo sobre esse lugar, se você crê, não fuja. Ou na sua versão pode estar escrita, não se apressa. Não vai ter dor de cabeça, não vai ficar ansioso, não vai ficar preocupado, sabe? Vai ficar ali tranquilo. Por quê? Porque aquele que prometeu, que está dando a profecia, que eu criei, ele vai me guardar. A profecia é como um alerta. Se eu criei, eu não vou ser, não vou sofrer o juízo. Muito pelo contrário, eu vou ser remanescente, eu vou ser preservada, vou ser guardada. Tá certo? Boa, Paloma, aí, ó. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa rocha não é simplesmente uma pedra, não é um lajedo. A gente está falando do Senhor Jesus. Se você edifica a sua vida, pauta a sua vida em cima dos ensinamentos do Senhor Jesus, com fé na salvação, no propósito de salvação, que vem através do Senhor Jesus, não tem o que você temer, né? Pode vir o que quiser aí, pode vir até Lula, não tem o que temer, não. A gente passa um apertozinho, um tempo, dois tempos, mas depois a coisa melhora, né? Tranquilo. 17. Farei do juízo a régua da justiça, ou a régua, e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. Farei do juízo a régua, justiça prumo. Tanto a régua quanto o prumo, elas servem para a edificação. Quem já viu aí o mestre de obras trabalhando, o pedreiro, quando ele vai levantar uma parede, então ele vai usar lá
a régua, o prumo, tudo certinho, para quê? Para que a parede não fique torta, para que não haja inclinação, para que a coisa seja perfeita, para evitar o quê? Para evitar no futuro uma rachadura e, posteriormente, que aquilo venha a cair em ruínas. Se a coisa é construída com perfeição, ela vai resistir. Então, está sendo construída em cima de uma base muito sólida, Senhor Jesus, onde eu vou ter o juízo e a justiça como parâmetros para eu construir a minha vida. Ok? Então, quando ele fala isso, ele está sinalizando que aquele que não vai fugir, aquele que não vai sair correndo, aquele que não vai ficar desesperado, é justamente porque conseguiu construir a sua vida espiritual com essa solidez. A saraiva varrerá, a saraiva é aquela chuva de granizo, né, pessoal? A saraiva varrerá o refúgio da mentira. As águas arrastarão o esconderijo. Bom, 2 versos atrás ele está dizendo o seguinte, que os moradores de Jerusalém, eles estavam protegidos ou acreditavam estar protegidos pelas suas mentiras, pelos seus acordos, pelos seus esquemas. Deus está falando, aquele que não se firmar na pedra que eu coloquei, não, esse daí vai passar a saraiva. Quem é a saraiva, pessoal? Povos inimigos, juízo de Deus, ok? Não é necessariamente a chuva, não. Não é necessariamente uma chuva de granizo. Isso é a forma que Isaías está falando para mostrar quão violento vai ser o impacto disso sobre eles. Quão violento, quão alto vai ser o preço pago por eles quererem viver na mentira longe de Deus, por eles quererem viver de acordo com seus esquemas, com a sua sabedoria humana, com o seu jeitinho. Né? Por que que o Brasil está pagando um preço tão alto? Não existe encanto nenhum do mundo, gente. O jeitinho brasileiro é só o jeitinho brasileiro mesmo. De querer fazer as coisas de uma forma sempre com esquema, com mentira, com corrupção, né? Meias palavras, meias verdades. Né? É uma característica do povo brasileiro. Por isso que a gente está aí se lascando agora com o governo que a gente tem. A gente não prima pela mentira? Quem é que está governando? O maior mentiroso que já teve no país. A gente não prima pelos acordos, pelos esquemas? O que é que ele está fazendo? Acordos, esquemas com Senado, Câmara Federal, Câmara Estadual, prefeituras, políticos, desembargadores, juízes, esquemas, né? Sobre mentiras. A sabedoria do homem, que só, a maioria das vezes, só serve para fazer coisa ruim. Então a gente está pagando um preço aí. Mas aqueles que estão firmemente com suas vidas pautadas no juízo, na justiça divinas, tudo bem, vai passar. A gente não vai ser, a gente não vai ficar desamparado por Deus, não. Vai passar, tá? Então vamos lá. Deus vai fazer justiça na nossa vida. Verso 18. A vossa aliança com a morte será anulada. Bom, se a aliança que eles tinham com a morte é de que eles não iam sofrer a morte, e Deus está dizendo que a aliança com a morte vai ser anulada, então eles vão morrer. Vão morrer. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com a lei não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Quem é o dilúvio do açoite? Ou melhor, é isso mesmo, o dilúvio do açoite. Uma nação estrangeira que vai vir e vai destruir, acabar com a nação, com o povo, com com os líderes espirituais, né, com os governantes, tudo um pacote. Todas as vezes que passar, todas as vezes que esse povo inimigo, todas as vezes que. Isso aí mesmo, Isis, uma Babilônia da vida. Todas as vezes que povos inimigos vierem até você e te maltratar,
Ele diz assim: vos arrebatará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias, e todas as noites, e será puro terror o só ouvir tal notícia. Tava, tava vendo. Eu não faço muita questão mais hoje de ver jornal. Já não gostava muito de televisão, mas hoje ver jornal, essas coisas, só serve para deixar você tenso, nervoso, afobado, né? Porque foi preso, foi estuprado, foi assassinado, eh, as injustiças ocorrendo, né? Foi assaltado, foi sequestrado, só tem coisa ruim. Você espreme, sai sangue, né, dos noticiários, você vai ler um jornal, espreme, sai sangue, sai corrupção, sai mentira, desvio de verba, é tudo de ruim que você puder imaginar. Então, quando você apenas vive dessas notícias, você acaba ficando como? Ansioso, preocupado, desesperançado. Perdeu a esperança, desgraçou, né, velho? Desesperançado. Então, o que ele está falando aqui, só ouvir essas notícias vai ser o terror. Época da pandemia, né? Não podia alguém espirrar do seu lado. Você ia morrer. O espirro ia passar o Covid, você ia manifestar com Covid, e você ia morrer. Acabou, ia morrer. Então, eles semearam isso, o terror, eles fizeram questão de semear o terror, porque realmente aquilo que entra no nosso ouvido alimenta a nossa alma. Se a gente vai ficar ouvindo o que não presta, é o que a nossa alma vai comer e vai digerir. Então, verso 20. Porque a cama será tão curta que ninguém poderá se estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém poderá cobrir-se com ele. O que significa isso aqui, né? Mais uma das metáforas estranhas de Isaías. Significa que você não vai ter onde se esconder, nem onde você descansar. Né? A cama não vai ser suficiente para você descansar. Você não vai ter um cobertor que possa lhe proteger. Você não vai ter onde se esconder. Não vai haver uma possibilidade. O que vai vir sobre a nação é extremamente devastador. Não vai dar para você se guardar. Salvo aquele que está com a sua vida edificada sobre a rocha. Verso 21. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, para executar o seu ato inaudito, né, que ninguém nunca ouviu falar. É muito interessante, pessoal. O que a gente está vendo é que Efraim sofreu um juízo, um remanescente foi preservado, Judá, mas esse remanescente espiritualmente começou a involuir, decair. Por conta disso, acendeu-se a ira de Deus sobre Judá, e ele está dizendo que Judá sofrerá uma punição. Porém, ele diz aqui: porque o Senhor se levantará como no Monte Perazim, se irá como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra, sua estranha obra. É até estranho a gente ouvir o profeta chamar a obra de Deus de estranha, né? É estranho. Mas vamos abrir aí, 2 Samuel, 2 Samuel, no capítulo 5. Vamos ver um pouco mais sobre essa estranha obra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 5. Todo mundo? 2 Samuel 5, verso 20. E Davi veio a Baal-Perazim, e Davi os feriu ali e disse: o Senhor irrompeu sobre os meus inimigos diante de mim, tal como uma brecha de águas. Por isso, ele chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. O que aconteceu aqui? Um grande livramento para Davi. O que aconteceu em Perazim?
um grande livramento da parte de Deus para Davi. Gravou isso aí? Beleza. Vamos agora aí para 1 Crônicas, no capítulo 14. Todo mundo? Primeira Crônicas 14, no verso 11. Assim, eles subiram a Baal-Perazim, e Davi os feriu. Então disse Davi: Deus irrompeu sobre os meus inimigos por intermédio da minha mão, como o irromper de águas, porquanto chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Aqui ele já especifica: Deus usou a minha mão para me dar o livramento. Deus me deu a vitória. O que aconteceu em Gibeão? Abre aí o livro de Josué. Josué no capítulo 10. Todo mundo? Josué, capítulo 10, verso 10. E o Senhor os derrotou diante de Israel. O Senhor os derrotou diante de Israel. Derrotou quem? Povo inimigo. E os matou com grande massacre. Aonde? Em Gibeão. E os perseguiu ao longo do caminho que sobe a Bet-Horon. E os feriu até a Zeca e até Maquedá. E sucedeu que, enquanto eles fugiam de diante de Israel e estavam na descida para Bet-Horon, o Senhor lançou do céu grandes pedras sobre eles até a Zeca, e morreram. E foram mais os que morreram com as pedras da saraiva do que aqueles que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus diante dos filhos de Israel, e disse ele diante de Israel: Sol, fica tu imóvel sobre Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Coisas estranhas. A grande obra estranha do Senhor aconteceu tanto lá com Davi, em Perazim, quanto aqui com Josué, em, como é o nome? Em Gibeão, tá? Então, volta agora aí para Isaías. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, se irará como no monte Gibeão, para realizar sua obra, sua estranha obra, para executar o seu ato inaudito. Do que ele está falando agora a respeito de Judá? Nós já vimos isso antes. Nós já vimos isso antes. O que vai acontecer? Abre aí em 2 Crônicas agora, no capítulo 32. 2 Crônicas, capítulo 32. Vamos lá, pessoal, que o nosso tempo está acabando, velho. Rapidinho aí para a gente acabar o capítulo hoje. 2 Crônicas 32, todo mundo já abriu? A partir do verso 1. Depois dessas coisas e do seu estabelecimento, Senaqueribe, rei da Assíria, veio e entrou em Judá e acampou contra as cidades fortificadas, várias cidades fortificadas, pensando em apoderar-se delas. Então ele chega, acampa, e o desejo dele, obviamente, é invadir. Só que ele tinha um acordo com Ezequias. O que está acontecendo aqui? A sabedoria de Ezequias, né? Os intentos, os esquemas de Ezequias não valeram de porcaria nenhuma, porque o próprio aliado se tornou agora um inimigo feroz. E ele já vem com tudo, acampando diante das cidades fortificadas. Por que cidades fortificadas? Porque eram as principais, as mais importantes, comercialmente falando, economicamente falando e politicamente também falando.
E quando Ezequias viu que Senaqueribe estava vindo e que ele tentava lutar contra Jerusalém, ele tomou conselho com os seus príncipes e os seus homens poderosos para interromper as águas das fontes que estavam fora da cidade, e eles os ajudaram. Então, qual foi a ideia de Ezequias? Mais um plano, mais um esquema, né? Vamos fazer o seguinte, vamos tampar as fontes então. Eles estão ali, vamos tampar as fontes da cidade. Assim, ali se reuniu muito povo, que interrompeu todas as fontes e o ribeiro que corria pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Então vamos interromper o suprimento de águas dos assírios, do exército deles. Eles vão ficar passando sede, não vão querer permanecer aqui, vão embora. Ele também se fortaleceu e edificou todo o muro que estava quebrado, e o ergueu até as torres, e outro muro por fora, e reparou Milo na cidade de Davi, e fez armas, escudos em abundância. Então ele está o quê? Se preparando para uma guerra, ok? Dentro da condição humana, está errado? Não, está certo. Mas até aqui você não vê a história de ele buscando Deus, né? E ele colocou capitães de guerra sobre o povo e os reuniu a ele na rua do portão da cidade e lhes falou de modo consolador, dizendo: onde é que estava o povo? No portão da cidade. No texto, logo no começo, o que é que Deus fala? Que vai ser fortaleza para aqueles que ficarem resistindo aos portões, impedindo que os assassinos, que os ladrões, que os roubadores entrem na cidade. Sede fortes e corajosos, é o discurso de Ezequias. Sede fortes e corajosos, não tem mais, nem desfaleçais, por causa do rei da Assíria, nem por toda a multidão que está com ele, porque há mais conosco do que com ele. Com ele está um braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para lutar as nossas batalhas. E o povo descansou sobre as palavras de Ezequias, rei de Judá. Quando ele fala que Deus está na parada, aí sim. Aqui agora ele está se garantindo. Agora ele está garantindo a vitória dele. E é o que vai acontecer. Como? Como a gente viu aqui, de uma forma inaudita, uma obra muito estranha. Abre aí, abre não, mantém aí e pula para o verso 21. Capítulo 2 Crônicas 32, verso 21. Aí a gente vai ter aqui assim, ó. E o Senhor enviou um anjo, o qual cortou fora todos os homens fortes e valentes, e os líderes e os capitães do acampamento do rei da Assíria. Então, ele retornou com vergonha na face à sua própria terra. E quando ele entrou na casa do seu Deus, aqueles que saíram das suas próprias entranhas o mataram ali à espada. Aqueles que eram seus filhos mataram ele à espada. Então, volta agora para Isaías. É isso aqui que a gente está vendo. Por mais que ele permitisse que a Síria também ameaçasse Jerusalém, Judá, ele vai fazer uma obra estranha e inaudita, até aqui ninguém nunca ouviu falar sobre isso, e então ele vai destruir todo o exército da Assíria, sem que Israel mova uma palha, que atire uma flecha, que dê um tiro, não tinha arma naquela época, era flecha mesmo, ou espada. Então, não tem nenhuma ação, nenhuma mobilização do exército. Foi um milagre. Por que que ele está fazendo isso? Justamente para demonstrar o seu poder e a sua autoridade sobre todas as coisas. E mostrar que vale a pena confiar nele, confiar em Deus. Então vamos lá. Verso 22. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossos grilhões não se façam mais fortes. Então não fique escarnecendo da profecia e do profeta. Não faça isso. Porque não vai ser só um juizinho como esse agora. Não vai ser só uma ameaça à Síria. Serão grilhões mais fortes que os da Síria. Como Isis falou aí na estante. Uma Babilônia da vida, né? Para que os seus grilhões não se façam mais fortes. Porque já do Senhor
o Senhor dos Exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra de Judá. A Babilônia vem, um exército poderoso vem, um inimigo ferrenho vem. Mas a profecia está sendo dita para que você se converta, se conserte comigo, o Senhor. Verso 23. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa? Não, todo dia ele vai lá, cuida da terra para semear? Não. Tem um momento em que ele lavra a terra, abre lá as covas, bota a semente, depois ele vai regar, não vai abrir novamente cova, não vai semear de novo. Não, ele vai regar, ele vai agora acompanhar, vai limpar, né, tirar as ervas daninhas, vai adubar, vai cuidar, vai fazer outras coisas, para depois, então, vir a colheita. E ele vai falar: portanto, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nele o trigo em leiras, ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem. Então, não tem tudo o seu tempo certo, pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não. O lavrador nem sempre está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. O que significa isso? Atenta. Começa como ele falando: inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porque o que eu estou falando é preparando a terra. Estou falando para que vocês me deem ouvidos e que vocês não venham ser trilhados, mas que vocês de fato venham ser plantados, edificados, preparados para serem salvos e não para vocês serem perdidos. Entende? Tudo tem seu tempo. Esse momento, eu, o Senhor, estou alertando. Mas vai vir um momento que eu, o Senhor, vou cumprir juízo. Assim também como vou declarar minha misericórdia e vou fazer com que haja salvação. Então, a sabedoria de Deus é tal. Boa aí, hein, Paloma? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, a sabedoria de Deus é tal que eu estou avisando agora. E eu estou te dando tempo para achar em vocês arrependimento. E se eu achar, vocês vão achar livramento. Se eu não vir arrependimento, então virá o juízo. Pessoal, por hoje é isso. É um texto realmente denso, cheio de muita alegoria, mas que a gente tem que realmente se dar o trabalho de procurar entender o que ele quer dizer através dessas palavras complicadas. E para vocês, o que fica hoje? Vou pedir aí para pelo menos duas de vocês falarem um pouco, brevemente, e a gente já vai encerrar, porque o tempo já está estourado. Então, Rosa, fala aí, Rosa. Tem alguma coisa a acrescentar? O que ficou para você? O que você achou mais interessante, mais pertinente aí? Rosa? Rosa dormiu? Meu Deus do céu, que medo. Não dormi, não. É, na verdade, essa meditação, o que traz para a gente é a questão do cuidado, né? A questão do cuidado, da vigilância constante, porque nós não podemos nos dar por seguros
Não devemos nos sentir seguros. Inclusive, hoje eu estava vendo a meditação com o Bispo Renato, que a gente não tem que se sentir 100% seguros em nós mesmos. É a questão de ter uma humildade para reconhecer que a gente depende de Deus o tempo inteiro, todos os dias, 365 dias no ano. E qualquer ideia errada tem que ser peneirada, né? Qualquer ideia contrária tem que ser peneirada, a gente tem que estar constantemente pesando, analisando, porque para desviar, basta uma ideia errada, basta uma palavra, uma situação. Então, é uma questão de dependência absoluta de Deus e de estar todo dia sendo atento no nosso caminhar, as nossas ideias têm que coadunar com a dele, têm que andar alinhadas com a dele. Eu vejo dessa forma. Para evitar uma queda, evitar nessas consequências drásticas, né? Um deslize que vem desencadear toda uma tragédia espiritual. Eu vi dessa forma. Perfeito, perfeito. Dona Ana, o que que ficou aí para a senhora, dona Ana? Para mim aqui, eu fiquei. É, assim, é um alerta, né? Aqui no versículo 23, inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Está alertando que a gente não pode descansar. A gente não pode achar que a gente não precisa de Deus, a gente tem que estar atento à palavra de Deus, atento ao que Ele nos orienta, está sempre buscando entender e, como é que se diz? Entender e praticar o que a gente tem ouvido, o que a gente lê. Para mim, é um alerta. Perfeito, perfeito, dona Ana. Então é isso aí, pessoal. Por hoje a gente vai encerrar por aqui. Ah, vou pedir aí para dona Cristiane fazer a oração de encerramento. Cristiane, pode ser? Pode. Bora lá. Senhor Deus e Pai, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, reunidas aqui no Teu nome, nós estamos, meu Senhor. Meu Pai, e é um privilégio, meu Deus, estar aqui aprendendo mais da Tua palavra, meu Senhor. Meu Deus, que tudo que foi dito aqui hoje, meu Pai, que possa ficar guardado nos nossos corações, meu Deus, e que venhamos tomar como experiência, como exemplo, meu Pai, para que possamos estar vigilantes, meu Deus, cada dia mais, meu Pai, para que, meu Senhor, não venhamos cair assim na cilada do mal. Que o Senhor esteja, meu Deus, presente a todo momento nas nossas vidas. Meu Pai, que estejamos assim, cada dia mais, com sede da Tua palavra, com sede de aprender, meu Pai, e de praticar a Tua palavra. Meu Deus, eu entrego a vida de cada um aqui presente nas Tuas mãos. Que o Senhor visite, meu Pai, e dê a cada um de nós uma noite tranquila, meu Deus. Que o Senhor venha vigiar o nosso sono, meu Pai. E onde esse vídeo chegar, meu Deus, aquelas pessoas que assistirem esse vídeo, que venham a ver dentro delas um despertar da fé, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Toma nossas vidas nas tuas mãos, nos dê uma noite abençoada e abençoa cada uma a que não puder estar presente nessa meditação hoje. É que eu te peço e agradeço, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, pessoal. Então, por hoje é só. Que Deus abençoe. Amanhã a gente se reencontra aqui também, tá certo?
Boa noite.